Amados ouvintes, este é um tema que exige bastante atenção. Este tema da qual trata-se de que Jesus Cristo já veio e a religião ainda espera o que já se cumpriu. Este tema exige muita calma, exige uma mente aberta às Escrituras e disposição para deixar a tradição religiosa ser confrontada pela própria voz de Jesus Cristo, nos escritos bíblicos. Nem tudo que foi ensinado como uma esperança futura veio da Bíblia, corretamente interpretada. Muitas vezes veio de uma leitura deslocada do tempo, do púlpito e do contexto em que Cristo falou. Por isso, esse estudo precisa ser ouvido com cuidado. Quando Jesus Cristo falou sobre sua vinda, sobre o fim do mundo, sobre o juízo e sobre a consumação, ele não falou ao acaso, nem deixou suas palavras sem prazo, como que por tempo indeterminado. Não. O problema é que a religião aprendeu a esperar no futuro daquilo que Jesus Cristo colocou dentro daquela geração e dos seus próprios ouvintes, com um limite já estabelecido ali nos escritos de Mateus, capítulo 24, versículo 34, que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Portanto, este tema é profundo, porque mexe com a base da escatologia ensinada hoje. Ele mostra que a vinda de Cristo não foi adiada por séculos, mas cumprida em juízo, autoridade e reino no primeiro século, culminando a destruição de Jerusalém no ano 70. A pergunta que fica séria: se Jesus Cristo cumpriu o que prometeu, por que a religião ainda mantém pessoas presas ao medo de um evento que já aconteceu? A vinda de Jesus Cristo já se cumpriu porque o próprio Cristo colocou prazo para o cumprimento. O erro da religião começa quando ignora as palavras temporais de Jesus Cristo e transforma uma promessa feita àquela geração em uma espera indefinida para milhares de anos depois. O contexto imediato é o Templo de Jerusalém. Pois Jesus Cristo olhou para aquela construção e anunciou a sua queda. De acordo com os registros de Mateus, capítulo 24, versículo 2, Jesus Cristo declara:
não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Logo depois, ele fixou o prazo, dizendo, em Mateus capítulo 24, versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A mesma urgência aparece em Mateus capítulo 16, versículo 28, na qual ele diz, alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está escrito, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Portanto, o tempo estava próximo, estava dentro daqueles limites daquela geração. Dentro das palavras do Senhor Jesus Cristo para os seus ouvintes, que estão vivendo dentro daquela geração ao qual Jesus Cristo limitou a sua vinda. Portanto, esperar hoje a vinda prometida àquela geração é retirar as palavras de Jesus Cristo do próprio tempo em que ele as colocou. A vinda nas nuvens não descreve Jesus Cristo atravessando fisicamente a atmosfera, mas uma manifestação profética de juízo e autoridade real. A religião leu nuvens com imaginação moderna, mas os profetas usavam essa linguagem para falar de Deus vindo julgar os povos, cidades e os poderes do mundo judaico daquela época. Tudo estava com base em Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14, que nos diz, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e foi-lhe dado domínio, e glória e reino. E esse é o pano de fundo da religião quando diz que Jesus Cristo vem fisicamente. Mas Jesus Cristo, ele referiu-se a uma vinda até mesmo em juízo para Israel. Quando ele declarou que viria e aquela geração ia receber a total punição. Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 23, versículo 36 a 38, que nos diz, em verdade vos digo, que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará-vos deserta. Portanto, Lucas esclarece
o cenário histórico quando registra em Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando vi de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E confirma o sentido em Lucas capítulo 21, versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Assim, Cristo veio em juízo contra Jerusalém, confirmando sua palavra e encerrando a antiga ordem, ou seja, a antiga aliança, o antigo pacto. A religião ainda espera porque confundiu o fim da era judaica com o fim do planeta. Quando os discípulos perguntaram sobre o fim, eles estavam reagindo à profecia da destruição do templo, não perguntando sobre a explosão do universo, do globo terrestre. Não. O assunto era o fim do sistema da antiga aliança, centrado em templos, sacrifícios, sacerdócio levítico e Jerusalém terrena. Por isso, Hebreus capítulo 8, versículo 13 afirma, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.